aconteceu logo após o dia 15 de novembro? O que fizeram com a família real? Bem, logo após o dia 15 de novembro, o que fizeram foi expulsá-los do Brasil. Expulsá-los... Por que expulsá-los do Brasil? Por medo da revolta da população. E tanto isso foi verdade que a família imperial foi embarcada num navio Alagoas, cruzador Alagoas, às 2 horas da manhã, bem à noite, na calada da noite. Isso foi posição deles mesmo? Havia algum complô, uma coisa, uma ideia dos republicanos de matar a família real? Não. Bom, eles teriam sido, o povo teria isso é total, efetivamente lenda. Não haveria possibilidade de matar a família imperial. A população se revoltaria imediatamente. O imperador era muito amado e a princesa Isabel era também muito querida. Ela tinha acabado, e por todo mundo, ela tinha acabado de fazer a abolição. O imperador é a manifestação popular, toda vez que o imperador aparecia, era sempre de uma alegria muito grande. Total falta de respeito, mandaram eles embora de madrugada. Foi de madrugada, eles embarcaram às 2 horas da manhã. Na verdade, até o Conde de queria chamar o batalhão do imperador e ter uma reação. O questionamento é esse, o Pedro II não Dom Pedro II proibiu. Não, ele proibiu. Ele não só não resistiu, mas como proibiu, porque ele não queria que nenhum brasileiro derramasse sangue do outro. Esse foi, eu acho que o único grande defeito de Dom Pedro II, porque depois, se houvesse uma pequena rusga ali, uma resistência pequena, porque eram poucos militares também, não passavam de 300, e na verdade a maioria deles estudantes. Mas os militares, os republicanos, é isso? Os republicanos, exatamente. 300, que foi o que foi no Campo Santana, né? Mais tarde, na atual Praça da República. Toda a família tem, né? Claro. E essas coisas, muita coisa foi vendida em asta pública, logo depois da proclamação da República, e alguma coisa foi para o castelo de Eu, onde passou a viver a princesa Isabel com o Conde de, na França. Depois, eu acho que, não estou me lembrando agora o ano exatamente, mas Dom Pedro Henrique fez voltar alguns móveis, e quadros, livros. Está falando de monarquia, é sempre bom falar, né? Se existe o ramo de Petrópolis, o ramo de Vassouras, e quem assumiria o trono se houvesse um retorno à monarquia? No caso de uma restauração da monarquia, vamos dizer. Dizem o ramo de Petrópolis e o ramo de Vassouras, erroneamente, isso só porque a família imperial tem uma pequena propriedade Mas falam isso, né? Não existe isso, ramo dinástico e não dinástico. Exatamente. O que existe é um ramo dinástico e um ramo não dinástico. A princesa Isabel teve 3 filhos. Um deles morreu sem descendência, morreu muito novo, com 20 e poucos anos, Dom Antônio. O mais velho renunciou a seus direitos ao trono. Foi Dom Pedro de Alcântara. E logo... Dom Luís, que era o... Dom Luís era o segundo, né? Então, logo, o herdeiro da princesa Isabel, viva ainda, torna-se Dom Luís. Dom Luís, que foi herói de guerra, chamado pelo rei dos belgas o príncipe perfeito, porque o rei dos belgas disse, o rei Leopoldo disse que era um homem como poucos e príncipe como nenhum. Ele era o príncipe, ele deu o título a ele de príncipe perfeito. Bem, este filho da princesa Isabel teve um filho, Dom Pedro Henrique, que se casou, já falecido, que se casou com Dona Maria da Baviera, princesa da Baviera, princesa alemã, da casa Wittelsbach, por curiosidade da família da Cícia, a famosa imperatriz da Áustria. E teve, então, esse casal teve vários filhos, dentre eles o atual chefe da Casa Imperial, que é Dom Luís. No caso de uma restauração da monarquia, o imperador do Brasil, de direito e legítimo, é Dom Luís. Dom Luís. Brasileiros que nós fomos já um grande país e que perdemos essa posição por causa dos desmandos
que a República tem feito nesses 100 anos. Não é este governo. Não é o governo Alpe. Né? O Brasil perdeu o seu rumo. A diferença quando se fala de Império do Brasil e a maneira com que o mundo via o Império do Brasil, as grandes nações viam o Império do Brasil, não é mais a maneira com que o mundo vê o Brasil hoje. O Brasil, o imperador Pedro II, foi árbitro internacional. Quer dizer, era um homem respeitado. O plebiscito, na nossa opinião, não foi um plebiscito válido. Primeiro porque trocaram a data do plebiscito. A emenda popular foi realizada em 7 de setembro. E eles trouxeram o plebiscito para abril, dia 21. Segundo, porque a família imperial, quer dizer, o ramo legítimo da família imperial e o movimento monarquista não foi legalmente representado no plebiscito. Foi representado por exatamente, imagine que Dom Luís e Dom Bertrand, do primeiro e segundo na linha de sucessão, não apareceram na televisão, como todo mundo sabe e não viu. Mas quem é que estava... E aí apareceram alguns príncipes e o parlamento, o Congresso, propondo que se o povo pedisse a volta da monarquia, então que eles escolheriam quem seria o príncipe. Eles quem? Eles, os congressistas. Eleição para rei, só no Brasil não existe. Exatamente, já começa errado. Então, eu acho que a falta de conhecimento do povo, infelizmente, essa traição, esse roubo da identidade do Brasil que a República cometeu, o brasileiro não saiba exatamente como é o seu país e não conheça a figura do chefe da Casa Imperial, nem sequer o rosto de Dom Luís. Então isso é uma subtração de conhecimento, né? O Rod, e do retorno da monarquia, na tua opinião? Restauração da monarquia. Queremos que o Brasil volte a ser o que ele era, o império, um país respeitado, um país rico, uma moeda estável, ao par com a libra esterlina, uma inflação de 2% ao ano. Enfim, gostaríamos de ter orgulho de, quando saíssemos do nosso país, viajássemos, nós gostaríamos de ter orgulho de mostrar nosso passaporte e dizer que nós somos filhos de um império importante. Porque eu acho que, sem entrar eu não gostaria de fazer comentários sobre este ou aquele, mas eu gostaria que o povo brasileiro se lembrasse da situação atual, política brasileira atual, e refletisse se não gostaria de voltar a ter um governante reto, honesto, amante do seu país, como foi Isabel. E como foi Pedro I, que fundou o Império. Então a nossa história nos leva a preferir o que a gente perdeu. Então por que, eu não sei se responde a pergunta. Né? O que foi tomado. O que foi nos tomado, exatamente.